Voltamos a repercutir o assunto daquele triste episódio trágico que foi o atropelamento e que causou a morte do seu Ivan Dantas Ferreira, 70 anos de idade, fato que aconteceu na sexta-feira da semana passada na rodovia BR-158. O acidente aconteceu, Mauro, segundo o boletim de ocorrência, por volta das 17h30. Para quem tá na live acompanhando o RC Notícias, foi nesse trecho aí, ó, pertinho para quem vai sentido Selvíria, depois do aeroporto ali, primeira chácara é onde reside a Elaine, filha do seu Ivan, que inclusive concedeu uma entrevista pra gente essa semana, questionando a questão da ocorrência, porque no boletim de ocorrência, o teste do etilômetro acusou 0,08 miligramas de álcool no sangue da condutora do veículo Onix, que foi que atropelou o seu Ivan. E aí a família está questionando aí por que ela foi ouvida, liberada, sequer pagou fiança. Enfim, nós vamos tirar essas dúvidas também. Estamos aqui no estúdio com a doutora Tiffany Romão, que é advogada especialista em direito de trânsito. Mas antes, para a gente conversar com a doutora Tiffany, vamos primeiro ouvir aí o delegado doutor Gustavo Fernal, Mauro Silva. Eu conversei com ele ontem e ele deu mais detalhes para a gente sobre o boletim de ocorrência, inclusive explicando por que a condutora foi liberada. Bom dia, Nestor. Bom dia, ouvintes. Antes de mais nada, eu gostaria de manifestar nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos da vítima envolvida nesse trágico acidente ocorrido nesse final de semana na cidade de Aparecida do Taboado. Toda perda de vida é profundamente lamentável e gera uma comoção que atinge toda a comunidade local. Com relação aos fatos, Nestor, informamos que a dinâmica do acidente ainda está sendo apurada pelas autoridades competentes, tá? A perícia criminal ela foi acionada, ela compareceu ao local juntamente com a equipe da Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal também se fez presente, prestando devido apoio àquela ocorrência. É importante destacar, Nestor, que a condutora do veículo, ela permaneceu no local durante todo o atendimento da ocorrência, Ela não se evadiu em momento algum. Inclusive, ela se submeteu de forma voluntária ao teste do etilômetro, o famoso bafômetro, cujo resultado foi de 0,08 miligramas por litro. Nos termos da nossa lei vigente, considera-se o valor descontado, atingindo o valor, nesse caso, então, de 0,04 miligramas por litro para fins legais. De acordo com o nosso CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, o crime por embriaguez ao volante ele só se configura quando o teor alcoólico ele é superior a 0,33 miligramas por litro. Sendo assim, o valor apurado nesse caso aqui é consideravelmente inferior ao limite que configuraria crime de trânsito. Como já dito, foram 0,04 miligramas por litro, o que afasta a princípio qualquer indício de alteração da capacidade psicomotora da condutora. Portanto, trata-se de um acidente de trânsito com possível natureza culposa, mas ainda em apuração, A gente está aguardando a confecção do laudo pericial para apontar a dinâmica dos fatos. Naquele momento ali, a investigada ela se mostrou colaborativa, ela prestou todas as informações às equipes policiais e à equipe da perícia. Ressalto que o esclarecimento completo dos fatos, portanto, depende da conclusão desse laudo pericial que está em elaboração. Diante desse cenário, aliado ao fato de que a condutora possui habilitação regular, ela não se evadiu do local, ela prestou auxílio às autoridades que ali compareceram, o caso se enquadra no disposto no artigo 301 do Código de Trânsito, o qual prevê que nesses casos não será imposta prisão em flagrante ao condutor, nem será arbitrada fiança. Nós entendemos plenamente a intensidade dos sentimentos dos familiares, diante da irreparável perda sofrida e nos solidarizamos com sua dor. No entanto, como já mencionado, o teste do bafômetro foi realizado no local e não apontou indícios de embriaguez. Pelo contrário, apresentou um resultado muito abaixo do limite legal para a configuração do crime. Dessa forma, diante das circunstâncias já expostas, como a ausência de alteração da capacidade psicomotora da condutora do veículo, a qual permaneceu no local durante todo o procedimento e colaborou com as autoridades ali presentes, não se configuraram os requisitos legais para a prisão em flagrante naquele momento. Ressaltamos, contudo, Nestor, que uma investigação foi devidamente instaurada e seguirá seu curso para apurar com rigor e responsabilidade todos os elementos que envolvem esse trágico acidente.
Caso ao final da apuração restem evidências concretas de que a condutora agiu com culpa na condução do seu veículo, ela será devidamente indiciada e a investigação será formalmente encaminhada tanto ao Poder Judiciário quanto ao Ministério Público para as providências legais que entenderem cabíveis. Eu reafirmo o compromisso da Polícia Civil com a responsabilização de eventuais condutas ilícitas, mas assim, sempre com base em provas técnicas e dentro dos limites estabelecidos pela nossa legislação atual. Daí, ó, o delegado de polícia, Dr. Gustavo Fernal, agradecer aqui, né, o delegado sempre com atenção aí com a Rádio Cultura para trazer informações e os detalhes. Sobre essa ocorrência, a condutora então foi liberada, não pagou fiança, não configurou crime de trânsito este acidente. Mas o bafômetro, inclusive no próprio boletim de ocorrência, nós tivemos acesso e o delegado informou aí, o bafômetro acusou 0,08 miligramas, como se diz, 0,08 miligramas de álcool no sangue da condutora. E nós convidamos então a doutora Tiffany Romão, que é especialista em direito de trânsito, está aqui ao vivo com a gente no estúdio, para explicar para o ouvinte, para tirar essa dúvida, qual o limite mínimo e máximo para esse teste do bafômetro, o que configura crime, o que configura infração gravíssima, porque eu não sabia, particularmente, que o bafômetro, depois de acusado lá o quantitativo lá, enfim, o número lá, ainda tem uma margem de erro aí a ser descontado. Doutora, muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade de participar com a gente aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui realizando essa entrevista para esclarecer essas dúvidas que é tão recorrente. Todos os dias tem alguém com dúvida em relação a isso. Até porque todo dia tem alguém tomando um gorozinho aí, e às vezes pegar a rodovia, a gente sempre fala, o álcool com direção não combina, mas muitas vezes o cidadão, de forma irresponsável, pega a rodovia, mas existe essa margem de erro aí a ser descontada. Eu não sabia disso aí no bafômetro. O que acontece? O etilômetro, na verdade, a tolerância é zero, né, de acordo com a nossa legislação. O que acontece é que, de acordo com o Inmetro, ele tem uma margem de erro, e essa margem é de 0,04. Então, no caso aí do acidente, né, ele não configuraria crime mesmo e nem infração de trânsito. Por quê? Porque para ser considerada infração administrativa de trânsito, tem que ser igual 0,05 ou superior. Então, assim, realizou o teste, deu 0,08. Então, descontada essa margem de erro do etilômetro, 0,04. E essa margem de erro, ela é considerada só para baixo? Não é considerada para cima essa margem de erro? Não, até 0,04 não configura nenhuma infração. Entendi. O condutor é liberado e não vai ser enquadrado no artigo 165 do CTB. Bom, então vamos assim, para a gente ser bem direto. Se o cidadão parou no bafômetro, parou numa blitz, fez o teste do etilômetro, em que situação que ele é liberado, em que situação que é infração gravíssima, em caso de acidente, em que situação que é crime de trânsito? Bom, o condutor, ao realizar o teste e der o resultado, né, a medição do etilômetro, der 0,04, ele vai ser liberado normalmente. Agora, deu acima de 0,05, ele já vai ser enquadrado no artigo 165, que é do dirigir sob influência de álcool. Então, mas 0,05 já considerando a margem de erro, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. No caso dela, 0,08 descontou a margem de erro de 0,04. Entendi. Não deu infração administrativa. Agora, para ser considerado um crime de trânsito, o resultado, a medição, deverá ser 0,34. Então, deu 0,34, é encaminhado para a delegacia e vai ser podendo ser preso em flagrante delito. Doutora, bom dia. Num caso como esse, então,
se considerarmos que a polícia vai dar continuidade à investigação. Isso vai se transformar em um inquérito policial, né, de trânsito. Neste caso, dentro do histórico, não será então considerada em hipótese alguma essa questão do bafômetro, né? Isso. No caso, ela não responderá administrativamente, né? Porque no administrativo ela não realizou, não foi autuada em flagrante lá no momento. Por quê? Porque ela realizou o teste e deu 0,08, descontou a margem, então ela não pode ser multada nesse caso. Mas aí ela vai responder criminalmente em relação às outras coisas. Então, assim, ó, até pra gente fazer uma correção, Mauro Silva, porque até alguns sites de notícias publicaram que a condutora estava embriagada. Isso pelo resultado aí do teste do bafômetro, 0,08. Mas então a gente fazendo essa correção, e que o delegado já disse, que a doutora Tiffany está mencionando pra gente, todo resultado do bafômetro deve ser abatido 0,04. Isso, exatamente. Que é o teste, que é a margem de erro que deve ser descontado. A margem de erro. Se descontar dessa margem de erro e portanto, se desse 0,12, desconta 0,4, aí sim ela teria o 0,8. Isso, aí sim 0,08. configuraria uma infração administrativa de trânsito, que aí ela ia responder tanto pela suspensão de 12 meses e mais o valor da multa. Aí ela responderia só por isso. Daria, na verdade, 0,09, né? Porque tirando 4 dá 0,05. Sim. Então já configuraria nesse caso. Doutora, e aí no caso da infração gravíssima, então a gente vai para essa matemática, porque 0,33 é o limite. Então se der 0,37, também ele o que muda nesse caso? Na verdade, passou de 0,34, você já vai para a delegacia, né? É crime de trânsito. É crime de trânsito. Então será aí responsabilizado pela pena que varia de 6 meses a 3 anos. Então, só pra gente, recapitulando esses números aqui para não ficar confuso. Você passou pelo teste do bafômetro. Atenção, você condutor, você motorista. Caiu numa blitz ou se envolveu em algum acidente, passou pelo bafômetro. Até 0,04, o condutor está liberado. Sim. Até 0,04. 0,04. Entre 0,05 a 0,33... a infração gravíssima, que dá suspensão de 12 meses e mais o valor da multa. Somente isso. Tá. Igual ou superior a 0,34? Crime de trânsito, a pessoa vai ser presa em flagrante delito. Tá, então agora tá bem explicado, né, Mauro Silva? Com certeza. Inclusive pra gente tirar dúvida da família, porque essa semana eu entrevistei a Elaine, que é a filha do seu Ivan, e ela fez esse questionamento, ela falou na entrevista, inclusive eu fiz essa pergunta se a condutora estava embriagada, ela afirmou que sim, né? Ela fez a afirmação, e inclusive está embasada no resultado aí do bafômetro, que deu 0,08. Portanto, a explicação do delegado, a explicação da doutora Tiffany Romão, que é advogada especialista em direito de trânsito, 0,08 não configura embriaguez no volante, né? Exatamente. Doutora Tiffany, diante disso que a gente está aprendendo agora aqui, eu também não sabia. Como é aí fora, né? O atendimento. Tem muita gente que não sabe disso e acaba se prejudicando. Como é que funciona? A senhora que é uma advogada atuante nessa área. Muita, assim, todos os dias. É uma dúvida recorrente, né? Todo mundo chega e não sabe qual que é o limite, se tem limite, se não tem, qual que é o erro, quando que faz, quando que realiza o teste, quando que não realiza. E aí muita gente chega e fala, ai doutora, mas e aí eu faço ou não faço o teste? Mas aí é uma individualidade de cada uma, não tem como eu afirmar se você pode ou se você não pode realizar o teste, né? Porque depende do organismo de cada pessoa. Às vezes tem situações muito assim fora do normal, que a pessoa bebe à noite, no outro dia realiza o teste, dá positivo. Então, assim, depende do organismo de cada um e todo mundo tem essa dúvida. Eu
tô aqui para esclarecer, né, todas as dúvidas. Todos os dias tem alguém no escritório perguntando sobre isso. E todos os dias... Tem muitos casos, né? Muitos Eu vou fazer casos. uma consulta aqui. Me permite, Mauro Silva? Claro. Eu vou fazer uma consulta aqui, Samuel, com a doutora Tiffany Romão. Passei numa festinha de aniversário aí, por exemplo. E tomei uma cerveja, né? E encontrei uma Blitz logo pela frente. Eu sei, tenho consciência que eu bebi. Que eu consumi bebida alcoólica e estou no volante. Eu quero saber qual que é a orientação. Se eu faço o teste ou me nego a fazer o teste do bafômetro. Eu vou pedir para a doutora Tiffany responder para a gente, mas antes eu vou falar aqui da Clínica Odontológica Volto Sorrir. Direção Dr. João Pedro Vilela, doutora Delice Lara. A Clínica Volto Sorrir para cuidar da sua saúde bucal, para cuidar do seu sorriso, para levantar sua autoestima, né? Vai lá para a Clínica Volto Sorrir se você precisa de tratamento de canal, limpeza, colocar aparelho ortodôntico, fazer clareamento, dentadura, obturação, ponte móvel, enfim. Clínica Volto Sorrir tem todos os procedimentos, atendendo todas as idades, com facilidades para pagar. Só a Volto Sorrir parcela tudo para você, no cheque, no cartão e até no boleto. Clínica Volto Sorrir, a melhor clínica odontológica da região, aqui mesmo em Aparecida do Taboado, na Presidente Vargas, bem pertinho ali do Pastel do João. E a Imunodri, completa clínica de vacinação e cuidados de Santa Fé do Sul e região, que atende na Rua 16, próximo à Santa Casa, em Santa Fé, também atende aqui em Aparecida do Taboado, com data e hora marcada na Clínica Saúde Integrada da Érica, na Rua 7 de Setembro. Está com a campanha de imunização contra a influenza, que é a vacina da gripe. Tem também a vacina Prevenar 20, que previne não só infecções como pneumonia, mas também otites, meningites e infecções generalizadas por pneumococo. Para atender a você, a toda a sua família, Imunodri. Proteja quem você ama com a Imunodri Clínica de Vacinação. 11h57, agora eu vou tirar essa dúvida minha e eu penso que é a dúvida de muitos motoristas, condutores aí, que de vez em quando toma uma cá, outra lá, vai numa festinha, num churrasco, no aniversário e precisa ir embora, vai pegar o carro. Nunca leva o motorista, como fala, o motorista da rodada, né? Muitas vezes, às vezes eu até levo minha motorista, mas ela também bebe, aí a gente tem que deixar o carro para trás. Doutora, tira essa dúvida minha aqui, ó. Fui numa festa, tomei fui no churrasco no aniversário do Samuel ali, tomei uma mais. Eu sei que eu consumi bebida alcoólica, mas quando eu tô indo para minha casa, passo por uma Blitz. E aí o guarda do trânsito, o policial vem fazer o bafômetro. Eu sei, tenho consciência que eu consumi bebida alcoólica. Eu sei que o teste vai dar positivo. Qual que é a orientação como uma profissional? Assopro, faço o teste do bafômetro ou me nego a fazer o teste? Bom, eu sempre aconselho assim os meus clientes. Na dúvida, recusa. Por quê? Porque uma latinha, sim, você vai ser enquadrado no artigo 65. Você vai responder pela suspensão de 12 meses e pelo valor da multa. Então, quando eu chego e falo assim, olha, é melhor você recusar. Ai, mas e se eu fizer e não der o acima, né, da tolerância? Eu falo que é melhor recusar. Então, no seu caso, seria melhor recusar, porque uma latinha, sim, iria dar uma infração administrativa. E qual que é a consequência eu recusar fazer o bafômetro? A consequência é a mesma de quem... A consequência para quem realiza e quem recusa é a mesma. É a suspensão de 12 meses e o valor da multa de R$3.000, né? O que muda é que se a pessoa ingeriu muita bebida alcoólica e der acima daquele limite que a gente conversou de 0,34, aí é a prisão em flagrante. E se eu me negar a fazer o bafômetro, a autoridade de trânsito, ela pode me conduzir para a delegacia? Qual que é o procedimento? Olha, até pode. Em casos específicos, se você apresenta sinal de embriaguez, olhos vermelhos, odor etílico, né?
Então, assim, quando você tem muitos sinais e o agente percebe isso, olha, aquele lá tá embriagado totalmente, não consegue falar, se ele pedir para você sair do veículo e ele constatar isso, ele pode sim te levar para a delegacia, mesmo você recusando. Tá certo. Bom, acho que tá esclarecido. Uma dúvida. Pão de forma. Quem come pão de forma, enxaguante bucal, passar pelo teste do bafômetro, pode cair no teste? Olha, até pode, né, assim, der uma concentração, mas vai ser mínima. Então, não vai não vai configurar uma infração administrativa. Pode ser que quando você realiza o etilômetro passivo, que é aquele primeiro que a gente realiza, né, que ele te oferta, para ver se vai ou não realizar o teste mesmo, que é que dá vermelhinho ou verdinho. Então, quando você faz o enxaguante bucal e depois vai realizar o teste, ele pode sim dar, mas o que vem de dentro é do nosso organismo, o que está assim, em relação na sua boca, não. Porque pode ser que você coma uma trufa que tem um licor, só que der positivo no teste. Mas assim, a margem é muito pequena, então não vai configurar uma infração. E aí, se você caiu no teste do bafômetro, né, alguma infração de trânsito, pode recorrer a um profissional. Doutora, isso não é nenhuma publicidade, é só até uma forma da gente agradecer aqui a participação da doutora Tiffany Romão. Pode procurar um especialista da área, tem outros especialistas, aqui em Aparecido Taboado, um deles é a doutora Tiffany Romão, que é especialista em direito de trânsito, foi convidada por nós aqui para trazer esses esclarecimentos. Então, até 0,04 no bafômetro, o condutor está liberado. Liberado. 0,05 até 0,33, infração gravíssima. Igual ou superior a 0,34 no bafômetro, crime de trânsito. Tá bem esclarecido, né, doutora? Sim, bem esclarecido. Ainda assim tem algumas dúvidas, né? Que você vai lá, explica, a pessoa passa uma informação errada para outra e mesmo assim gera essas dúvidas em várias pessoas. Tá certo. Doutora, obrigado. Tem alguma mensagem, algum recado? Fica à vontade. Só para acrescentar nesse assunto aqui, que dia 19 de junho a Lei Seca completa 17 anos. Ela foi promulgada, né, criada em 2008. E ela está aí, tentando, né, trazer a segurança no trânsito para as pessoas agirem com mais prudência no trânsito.